Boa noite, amados, graça e paz. É do conhecimento dos irmãos da igreja, do nosso conhecimento, o pastor está de férias, e aí nós estamos aqui não para substituí-lo, mas para ajudá-lo nesses momentos de férias que ele está gozando. Viajou, mas a esposa não está de férias, né? Então foi rápido, já está em casa novamente. Não sei se vai para outro local, mas ele já está em casa. Chegou agora à noitinha. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Atos 4, do versículo 11 e o verso 12. Atos 4, 11 e 12. E nos diz assim o texto sagrado: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, Deus de graça, a tua palavra foi lida, ó Deus, e ela é poder para a salvação de todo aquele que crê. Mas, ó Deus, nós somos incapazes de termos a tradução da tua palavra sem que o Espírito Santo do Senhor não nos auxilie. Por isso imploramos, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, à interpretação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu creio que a pior coisa na vida do ser humano é ele ser rejeitado. E eu creio que muitos de nós já aconteceu. Não é? Já aconteceu. Às vezes, na adolescência, quando criança. Hoje existe, não sei se, eu creio que está bem sintonizado com algo que se chama bullying, né? Certo é que, de certa forma, as pessoas nos rejeitam. É comum você estar em um local e você percebe que você está sobrando. Não é? Isso acontece na vida da gente. Não deveria, mas isso acontece. Às vezes você está num local e você percebe que tem gente demais e você está sobrando. O texto que nós lemos, eu quero analisar um pouco sobre esta realidade. Aí você pode me dizer, mas o texto não está dizendo isto. Meus irmãos amados, a pessoa mais rejeitada em todo o universo chama-se Jesus Cristo. Não deveria, mas isto é uma realidade. Isto é real. Cremos que a pior coisa é a pessoa ser rejeitada, e porque a rejeição ela traz angústia, ela traz amargura, ela gera a morte. E a rejeição muitas vezes ela não traz apenas isto, mas ela traz tanto desprezo
ao ponto das pessoas serem esquecidas. Nós passamos há poucos dias o Natal. A única pessoa lembrada era o bom velhinho. Mas o que é que o bom velhinho tem a ver com Natal? Ovo da Páscoa? O que tem a ver ovo da Páscoa com Natal? O Natal tem a ver com Jesus, com o nascimento. Esta realidade, ela é notória em nossas vidas e ela é aplicada à vida de Jesus. A vida, ela é aplicada na vida de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e representa para muitas pessoas nada. Para muitas pessoas, Jesus não passa de um simples que já foi esquecido. Ele nasceu, ele conviveu só há 2000 anos atrás. As pessoas não têm mais nenhum sentimento, não têm mais nenhum desejo de o tê-lo. E nós louvamos a Deus porque a igreja do Senhor Jesus, ela continua tendo Ele como Senhor, como Rei do universo, como Rei das nossas vidas. Ele é o Salvador. E Ele é o presente que desceu dos céus. Aquela pessoa que se esvaziou. E se você for analisar o texto de Filipenses no capítulo 2, do versículo 5 ao verso, principalmente o versículo 6, você vai perceber que Jesus, ele foi se esvaziando até se tornar um feto. Ele se esvaziou de tal maneira que nasceu de uma virgem, de uma mulher, sendo ele Senhor dos céus e da terra. E Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que sobre este nome se dobre todos os joelhos e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não pode ser esquecido e jamais vai ser esquecido. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai além do que as pessoas imaginavam e declara que aquele Jesus rejeitado era a pedra angular. Aquele Jesus que as pessoas rejeitaram, ele era o único que podia e que pode nos conduzir aos céus, nos salvar da condenação eterna, purificar os nossos pecados, nos levar aos braços do Pai, fazer de nós cidadão dos céus. Esse Jesus que as pessoas rejeitaram, ele é tudo isso e muito mais. Ele é o sustentador do universo. Ele é aquele que reina e rege todas as coisas. Meus queridos amados, o mundo que nós conhecemos é um mundo cruel e perverso. É um mundo a qual as pessoas vivem de maneira tão hostil com respeito às coisas de Deus, que eu e você somos considerados a escória da sociedade. Jesus era tratado desta forma, os discípulos eram tratados desta forma, as pessoas que o seguiam eram tratadas desta forma, porque as pessoas eram tratadas como se fosse a escória da sociedade. As pessoas
Se você for analisar a história desde o Antigo Testamento, Deus coloca um desafio no coração de um homem chamado Elias. E ele teve um desafio com os profetas de Baal. E no capítulo de 18 de 1 Reis, no versículo de número 21, esse profeta chega diante daquela nação e faz um desafio a eles. E ele mostra que aquelas pessoas estavam cocheando entre dois pensamentos. As pessoas vivem desta forma, cocheando entre dois pensamentos. Lembro-me de Josué, que chega diante do povo lá no capítulo 24, no versículo 15 de Josué. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes ele disse: parece mal a servir ao Senhor? Procurai a quem servir, a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Salmo de número 4, no versículo 2, o salmista vai nos chamar a atenção, e ele talvez seja uma expressão forte da palavra de Deus para o nosso coração. Quando ele diz: "Ô homem, até quando buscareis a mentira? Até quando vocês vão viver nesta vaidade, rejeitando a realidade da vida, rejeitando as verdades da palavra de Deus?" Meus queridos amados, Pedro estava declarando que o nome de Jesus fora a única forma, o único meio de levar o ser humano aos pés do Pai Celeste. Era o nome de Jesus que abre as portas dos céus e você entra no gozo do Senhor. Se você olhar o versículo 12, ele vai nos dizer o seguinte: e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. As pessoas estão buscando refúgio, buscando algo aonde não existe. Nós vemos multidões e multidões vivendo sem Cristo e sem rumo na vida, vivendo sem salvação, sem esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança das pessoas que vivem sem Cristo? Muitas pessoas acham, irmãos, que depois da morte só acabou. Não, meus queridos, depois da morte nós vamos viver eternamente, porque aí vem a eternidade. É por isso que Jesus se coloca como nosso Salvador. Ele se colocou na cruz do Calvário como nosso Redentor. Ele declarou a palavra mais poderosa que alguém pode ouvir: está consumado. Tetelestar, né, Márcio? A obra da redenção foi realizada, não existe mais outro meio, de maneira nenhuma, que o homem possa se aproximar de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. O único que venceu a cruz do Calvário, o único que venceu a morte, foi Cristo Jesus. Meus queridos amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos a multidão das pessoas, ou a maioria das pessoas, vivendo como se Deus não existisse. O coração do homem é perverso. O coração do ser humano cada dia mais se distanciando das coisas dos céus. Amados, não existe nenhum outro meio, nenhum outro nome, não existe nenhum outro Deus
não existe absolutamente nada que possa te conduzir, possa nos conduzir aos céus, a não ser Jesus Cristo. Não existe. Por isso, amados, Jesus nos convida: vinde a mim. Você está cansado? Vinde a mim. Você está oprimido? Vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É o que ele nos mostra no livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 em diante. Precisamos, amados, compreender esta realidade. Jesus, ele está com os seus braços abertos, dizendo: vinde a mim. Eu sei que no decorrer das nossas vidas, nós vamos nos desgastando cada vez mais. A velhice vai chegando, os anos vão chegando, as coisas vão nos roubando a esperança cada dia. Cada dia nós acreditamos menos no ser humano. Cada dia nós decepcionamos com as pessoas, e isso é normal na vida, mas nós nunca podemos nos decepcionar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jamais podemos nos decepcionar com o Senhor das nossas vidas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a este nome Deus o exaltou, acima de todos os nomes, nos mostrando a soberania de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E aquele que rejeita este Cristo vai ser por ele julgado, condenado e lançado longe da presença de Deus. Porque a palavra de Deus está nos advertindo: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nós louvamos a Deus, exaltamos o Senhor, porque compreendemos esta realidade. Você compreendeu esta realidade? Você compreendeu este amor sacrificial de Cristo Jesus? Este amor ágape de Cristo Jesus? E você compreendeu que o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário é alto e suficiente para te conduzir, para nos conduzir à presença do Pai. E eu creio, amado, que é o melhor lugar para alguém estar é na presença de Deus, aqui e eternamente. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele é o Senhor, o Yahvé, o Cristo Supremo, cheio de toda a majestade e glória, Senhor das nossas vidas. A Ele nós devemos todo louvor, toda honra e toda glória. Meus queridos amados, olha para o texto que nós lemos, e eu quero voltar os 2 versículos que nós lemos. Ele nos diz que, o versículo 11, ele vai dizer: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Existem 2 expressões, duas explicações desse texto. A pedra angular é aquela pedra que se coloca naquele arco, é a última pedra que se coloca para sustentar todas as coisas.
Essa é a pedra angular. Mas existe uma pedra que as pessoas usam muito, que é a pedra de alicerce, de sustento, que algumas pessoas até interpretam esse texto, mas não é. A interpretação desse texto é a pedra angular, é aquela que vai no arco, bem no centro, para segurar. Mas a pedra de alicerce é aquela pedra de sustentação. E nós temos esse Jesus que se coloca como nosso sustentáculo. Nós temos Jesus como o nosso Senhor, aquele que nos conduz, que nos pega pelas nossas mãos e nos conduz triunfantemente nos momentos difíceis da vida. E a nossa tendência é se desviar, é nos soltarmos das mãos do Senhor. A tendência nossa é ser aqueles meninos birrentos, que nós vamos com as nossas traquinagens, nos distanciando da presença de Deus. Meus queridos amados, a distância da presença de Deus nos leva à destruição. Quando nós nos distanciamos da presença de Deus, quando nós perdemos esta visão de quem é Deus em nossas vidas, o destino é destruição e miséria. É por isso que nós vivemos um mundo perverso. Um mundo onde as pessoas não compreendem e nem querem compreender quem é Deus. Você falar que é crente, que é salvo, que é santo, utopias. As pessoas fazem chacotas. Eu não tenho nenhuma preocupação. Eu lembro que quando fui para a igreja, cheguei na minha família muito entusiasmado, crente novo, cheio de entusiasmo, e a gente já quer salvar todos, né? A gente é que quer salvar. E procurei mostrar às pessoas o grande presente, a grande riqueza que eu havia encontrado. E as pessoas me rejeitaram. Mas eu, teimoso, não estava nem aí para a vida deles, para a rejeição deles. Eu queria mostrar Jesus para aquelas gentes. E esse deve ser o nosso objetivo, amados. Eu quero encerrar contando uma história. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu quero contar de novo. Um certo moço tinha um sítio bem pequenininho, em uma beira de uma serra. E ele, no seu ranchinho de palha, no seu ranchinho de pau a piques, ele deitava todos os dias à tardezinha na sombra do seu ranchinho. Quem conhece roça, quem morou na roça, sabe o que eu estou falando. E naquele ranchinho ele tinha uma pedra, onde ele colocava a cabeça, ela tinha um corcovoadozinho assim, que era o travesseiro dele. Cabia perfeitamente a sua cabeça naquele localzinho. E ele viveu uma vida inteira naquele sítio, deitando naquela pedra, naquela sombra. Ele morreu. A velhice chegou, ele faleceu. A sua família não tinha nenhum interesse em continuar com aquele sítio. Eles venderam. E a pedra ficou jogada lá. Mas a pessoa que comprou aquele sítio, ele achou interessante aquela pedra e levou para casa. E um certo dia, aquela pedra, por ter aquele corcovadozinho onde o senhor botava a cabeça, ela caiu e quebrou. Era uma pepita de ouro. Aquele moço viveu a vida inteira numa pobreza que era uma grandeza, deitado e cochilando todas as tardes, com a sua cabeça numa pepita de ouro. Nas nossas vidas, às vezes, é assim. Nós vivemos a vida inteira nos barrando com a maior riqueza e mendigando a graça de Deus.
nós temos a maior riqueza que alguém pode receber. Nós somos cidadãos dos céus. Você é cidadão dos céus. E você já percebeu que tem pessoas que ainda não compreendeu o significado de ser cidadão dos céus? A Bíblia nos ensina, amados, de que Jesus, ele quando foi deslacerado na cruz do Calvário, quando o seu corpo foi deslacerado, foi ferido na cruz do Calvário, Jesus empurrou a parede da separação, abriu as portas dos céus e disse: entra no gozo do teu Senhor. Mas tem pessoas que ainda acham que a porta está fechada. E Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entrar achará descanso. Como está a nossa vida diante de Deus? Nós projetamos, eu creio que nós já fizemos projeto para esse ano. Você já fez projeto? Ou ainda estamos projetando muitas coisas? Mas você tem algum projeto para estar na presença de Deus? Eu devo fazer meu projeto dia após dia, pois eu já estou quase que o sol se pondo. Já estou bem à tardezinha, né? O sol da vida já está bem inclinado. E eu devo ter no meu coração a certeza de que as portas dos céus, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, já se abriram para mim. Eu creio, amados, que todos nós que conhecemos o Senhor, temos essa esperança de nos encontrar com o Senhor da glória. Eu sei que vai ser glória. Eu sei que vai ser uma grande alegria o nosso encontro real com o Senhor. E Ele dizendo: entra no gozo do teu Senhor. Você almeja isso? Eu espero em Deus que isso arda no seu coração. Eu espero em Deus que isso queime cada dia o seu coração. Porque Jesus, Ele abriu as portas para que eu e você entrasse à presença de Deus. Que Deus nos abençoe e assim nos conduza passo a passo, altaneiramente, triunfantemente às portas dos céus. Viaje para Nova Jerusalém, de cabeça erguida, com a mala na mão, a mala da graça, da misericórdia do Senhor, dizendo: louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Você lembra quando as pessoas saíram, principalmente os salmos de 120 em diante? Você vai perceber os salmistas cantando louvores e adoração ao Senhor, os cânticos de ramagem, os cânticos, os salmos, quando eles saíam dos seus locais para Jerusalém. E tem um cântico que ele me enche de alegria, quando ele diz: eleva os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esses cânticos eles iam cantando na estrada rumo a Jerusalém para adorar e exaltar o nome do Senhor. Viva a cada dia exaltando, glorificando o nome do Senhor, porque muito breve nós estaremos de maneira plena gozando as mansões celestiais em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar.
Maravilhoso Senhor, Deus de eterna graça, nós te adoramos, exaltamos o teu nome e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando ao nosso coração, nos enchendo de alegria, de certeza, de esperança, de que o Senhor é o nosso Pai Celeste, é o nosso Redentor, e de que Jesus, Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus, já nos conduziu à presença do Pai, para que viéssemos a viver gozando dia após dia. Pai querido, em nome de Jesus, que isso não venha a ser roubado do nosso coração, isso não venha a ser roubado das nossas vidas, porque a nossa maior riqueza, ó Deus em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, conduz o teu povo, derrama a tua graça, manifesta as tuas misericórdias, dá-nos uma semana na tua presença, Senhor, nos nossos trabalhos, ó Deus, a cada dia, que o Senhor esteja nos protegendo, nos abençoando, leva-nos, ó Pai querido, em paz para os nossos lares, e que tenhamos uma noite debaixo dos teus cuidados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, que Deus nos abençoe e que você tenha uma semana debaixo da graça do nosso bondoso Deus. Os trabalhos da igreja continuam.